A vida do cristão não tem estabilidade. A vida do cristão tem Jesus. Jesus é a fonte de tudo. Ele está no barco. O que faz o barco afundar não é o tanto de água que está em volta, é o tanto de água que você deixa entrar. Jesus está no barco. Então creia tão somente que Ele tem mais para fazer. Então o primeiro passo para que nós tenhamos um ano vitorioso é arrepender dos teus pecados. Porque existe pecado e existe iniquidade. E Deus despreza aquele que é iníquo. O cara pede perdão no domingo, a segunda-feira já pensa no como que ele vai fazer para pecar. Ele está premeditando o pecado, isso é iniquidade. E Deus, Ele quer dilacerar essa faceta da vida. Eu quero começar falando que Deus é um Deus de milagres. E Ele tem milagre para você essa noite. Deus é um Deus de maravilhas, e Ele tem maravilhas para você essa noite. Deus é um Deus de fé, e Ele tem fé para você essa noite. Deus é um Deus de cura, e Ele tem cura para você essa noite. Eu quero pregar sobre servindo a Deus com amor. Se não houver amor, nós seremos como metal que tine, que retine. De nada haveria. Se não houver amor, não tem por que estarmos aqui. Se não houver amor, não tem por que constituirmos família. Se não houver amor, não tem por que viver. Deus nos chamou para amar o próximo, amar Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como Ele mesmo. E hoje, abra sua Bíblia, por favor. Coloque aqui para mim, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 31. Vamos ler todos juntos? Observe a sua Bíblia e vamos ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existe diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo é o único Espírito que realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos,
quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Portanto, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente para apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Esse foi o texto que nós conduzimos à nossa reunião no decorrer da semana. E hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus trouxe no meu coração, como servir ao Senhor em amor. O que é servir o Senhor em amor? Primeiro, para me servir o Senhor em amor, eu tenho que entender, eu tenho que gerar no meu coração esse entendimento. Só existe uma forma de servir ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para cumprir. Ah, mas o que eu ganho em servir ao Senhor? Meu irmão, a palavra de Deus, ela diz que se você oferecer um copo d'água no nome de Cristo, você receberá a paga do mesmo. Logo, quando eu tenho esse entendimento, que meu Deus, Ele recompensa, eu preciso me preparar, eu preciso me munir, eu preciso me organizar para que eu possa verdadeiramente buscar desses dons para que eu possa servir a minha casa. Eu vou fazer uma pergunta retórica, mas quero levar você a pensar. Quantos de nós tem um enfermo dentro de casa? Na família, não vou falar dentro da casa em si, na família.
Quantas famílias receberam diagnóstico de câncer nesses últimos 10 anos? Quantas famílias receberam diagnóstico de diabetes nesses últimos 10 anos? Quantas famílias receberam diagnóstico de pressão alta nesses últimos 10 anos? Quantas famílias foram acometidas com doenças psicossomáticas, seja no campo emocional, seja no campo físico? O que eu quero gerar no seu coração? Imagine no seu entendimento e na sua vontade de ajudar as pessoas, Deus coloca um dom em você para que você possa colocar as mãos sobre aquela pessoa que está enferma e automaticamente aquela pessoa ser curada. Imagine como a sua família irá ficar alegre, satisfeita, cheia da presença de Deus. Então nós precisamos entender que os dons espirituais é para servir a comunidade de Cristo. Os dons espirituais é para servir o Senhor. Mas só que quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta a Coríntios, ele fez foi a terceira visita missionária de Paulo, e Paulo escreve a carta de Coríntios, e nessa carta de Coríntios, ele está falando, ou quer você seja escravo, quer você seja livre, quer você seja gentil, quer você seja grego, quer que você seja romano, o que você for, ei, Jesus está aqui para você, e Ele quer transformar toda a sua vida. Jesus nasceu, morreu para que você tenha uma vida abundante. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Que a carta de Coríntios foi escrita 55 anos depois da morte do Cristo. Então logo ele precisava ratificar, porque estava havendo uma dissensão, uma divisão dentro da igreja. O que era apóstolo estava se achando melhor, o que era profeta estava se achando melhor, aquele que era usado em cura estava se achando melhor. Aí o Paulo falou, quer grego, quer judeu, todos nós somos iguais, necessitados da graça, do poder, do favor e da bondade de Deus. Então não posso falar, aí ele começa a falar, como é que nós somos um só corpo? Eu não posso falar para o meu pé que ele é menos importante que a minha cabeça. Eu não posso falar com a minha mão que ela é mais importante que os meus olhos. Eu não posso falar com a minha boca que ela é mais importante que o meu peito. Eu não posso falar essas coisas. O apóstolo Paulo, ele começou a dissertar e falando que todos nós temos uma importância dentro do corpo de Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Quem prega aqui, quem canta, é tão importante quanto a pessoa que traz a água. Quem prega aqui, quem canta, é tão importante como a pessoa que está sentada. Quem limpa a igreja é tão importante como a pessoa que ensina no estudo bíblico. A palavra de Deus, ela está equiparando a gente. Na verdade, o Senhor, ele quer uma horizontalidade em nós, Ele quer trazer nós de modo horizontal. Todos nós estamos de modo horizontal, mas só que a bênção do Senhor, ela é vertical. Ele nos nivela no plano de servos, servir ao Senhor com amor. Ele nos nivela no plano de servos para que a verticalidade, a bênção dele venha sobre a igreja, porque uma vez que eu me coloco no patamar que eu nunca deveria estar, que é um patamar de grandeza, um patamar de poder, um patamar de vaidade, um patamar de egocentrismo, automaticamente Deus não está nesse lugar. E o apóstolo Paulo começa a advertir aquela igreja, ei, tem uns dons espirituais para vocês. Tem um dom espiritual. Porque hoje há uma maciça igreja sem fé. A igreja, eu estou falando em âmbito geral, está ficando sem fé. Porque parou-se de buscar o dom da fé. E a fé é um dom espiritual. E aí que eu entro naquilo que eu quis falar. Coloca aquela imagem da semana para mim, por gentileza, que eu vou construir 7 tópicos para que a gente possa entender o que é e qual é a importância de ter os dons espirituais. Coloca aquela imagem, mantenha ela aqui para mim, por favor. Então, o primeiro tópico que eu quero falar a respeito dessa noite, o novo chegou, para que você tenha 2025 cheio do Espírito Santo, para que você tenha um 2025 de prosperidade, de amor, de graça, de cura. A primeira coisa que você precisa entender, o novo chegou, o velho precisa sair. Arrependa-se dos teus pecados. O novo chegou, o velho precisa sair, arrependa-se. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. E o que é pecado? É pecado, ele está definido lá no grego o seguinte: armartia, errar o alvo. Existe um alvo que eu preciso atingir.
Eu preciso retesar a minha flecha e lançar a minha flecha e acertar o alvo. E qual que é o alvo? O alvo é Cristo. Então, todas as vezes que eu deixo de glorificar, de exaltar o nome de Jesus, certamente estou errando o alvo. Então, qual que é o meu alvo? É Jesus. Então, eu preciso me arrepender. E qual que é o arrependimento implícito na nossa caminhada? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. E o que é pecado? Errar o alvo. Mas eu não sei quando eu estou errando o alvo. A Bíblia diz, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que fofoca não fofoca mais, aquele que intriga não intriga mais, aquele que tem ódio não tem mais. Então retroceda dos teus maus caminhos e prossiga para o alvo do prêmio da soberana vocação de Cristo. Então eu não posso guardar mais mágoa, eu não posso guardar mais ódio, eu não posso preencher meu coração com aquilo que tem me adoecido. E a Bíblia ela vai dizer que o pecado é o fruto da carne. Coloca para mim Gálatas capítulo 5, versículo 17, por favor, Débora. 17 e 18. Gálatas capítulo 5, versículo 17 e 18. Para que a gente entenda o que é o pecado. E nós vamos construir algo do que precisamos nos arrepender. Gálatas capítulo 5, versículo 17 e 18. Gálatas capítulo 5. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. O que o apóstolo Paulo ele diz, Romanos capítulo 7, do versículo 17 e diante, ele diz o seguinte, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que habita em mim é o que tenho praticado. Aí Gálatas capítulo, contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela carne. Próximo. Ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É todo pecado sexual, é toda atitude sexual, é toda visão, é todo acesso sexual fora do matrimônio. O sexo foi criado por Deus para o matrimônio, para o casamento. Uma vez que eu uso algum artifício sexual fora do matrimônio, é pecado. E existem algumas facetas do sexo, da intimidade sexual, que também não serve nem para o casamento. Isso aí você vê na rede de casais, que o Alisson Renato vai tratar isso, sobre sexualidade, sobre intimidade do casal. Logo, impureza. O que é impureza? Impureza é tudo aquilo que você deixa entrar na sua mente. Piadas infames, piadas de duplo sentido, conversas de duplo sentido, tudo isso é impureza. Então eu preciso tirar do meu coração tudo isso que tem sido mecanismos para que eu não acerte o alvo. Impureza, libertinagem, próximo. Idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Feitiçaria, mas eu não sei o que é feitiçaria. Só para exemplificar, se você lê horóscopo, se você acredita em signos, você está criando um atributo de feitiço. Porque a gente acha que feitiçaria é só aquelas magias que nós vemos na televisão do filme da bruxa, filme de Halloween. Mas também inveja é pecado de feitiçaria. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus? O que eu quero gerar no seu coração? Porque às vezes o evangelho que tem sido apregoado é um evangelho híbrido, é um evangelho frágil, que eu não posso sentir dor, que eu não posso sofrer, que eu não posso ser caluniado, que eu não posso passar por provações, que a adversidade não pode bater na minha casa. Eu sou um porcelana, eu não posso sofrer nada, que quando eu sofro, Deus não está comigo, Deus está querendo me punir. Isso é a maior mentira do diabo. Eu quero te dizer que Deus não está levantando meninos, Deus está levantando homens que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. O evangelho é um desafio todo dia, e todo dia eu preciso dar uma resposta para esse mundo caótico, que o mundo está derrocado, o mundo jaz do maligno, mas a minha vida é de Deus. Então eu não
não sou daqui, eu sou de lá. Então eu preciso me arrepender de todos os pecados, por mais que eles possam parecer agradáveis. Por mais que eles possam parecer agradáveis. Ah, mas fulano me caluniou. Amontoe brasas vivas na cabeça dela. Mas fulano me traiu. Amontoe brasas vivas na cabeça dele. Mas fulano, amontoe brasas vivas. É o que a Bíblia te manda fazer. É o que a Bíblia te manda se lançar. Então, na verdade, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 17. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Uma vez que você sujeita a autoridade de Deus, o que é sujeitar a autoridade de Deus? É você fazer aquilo que Deus te mandar a fazer, independentemente do resultado final. Porque, na verdade, o nosso planejamento é o seguinte, talvez formos o nosso evangelho híbrido, o nosso evangelho líquido, ele tem feito com que não soframos e vencemos as nossas guerras. Por quê? A gente faz 21 dias de jejum. No 23 a gente quer resposta, e se não quiser resposta, a gente esbraveja, esse jejum não valeu de nada, Deus não está comigo, Deus não ouviu minhas orações. Nós convidamos a pessoa 10 vezes para vir no culto. Ela não vem, nós ficamos chateados, amargurados. Eu quero te dizer, meu irmão, que a sua luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades das regiões celestiais. Na verdade, todas as vezes que não acontece aquilo da forma que eu quero, Deus quer me ensinar algo, a me prostrar mais diante dele e me arrepender dos meus pecados e corrigir a minha vida para todos aqueles que estão à minha volta possam perceber que por mais que as coisas possam estar aparentemente pioradas, existe gente buscando a Deus como Ele é. Então, o primeiro tópico que eu quero deixar, arrependa-se dos teus pecados. Coloca aquela imagem de novo para mim, por gentileza. Arrependa-se dos teus pecados. Arrependa-se. E outra coisa, eu quero deixar um conselho. Você homem, você mulher, tá com aquele tênis que vai mandar para o sapateiro, que vai colar. Não, joga esse trem fora. Para o novo chegar, o velho precisa sair. A mulher vestia 38, agora ela veste 44. Ela está achando que ela vai voltar a vestir 38. Não, joga essa calça fora. Compra uma calça 44 nova, vá viver uma nova vida. O guarda-roupa está cheio de roupa, aí chega no final do ano, eu não tenho roupa nenhuma. Doe para alguém. Doe. Ah, o cara está lá, a mulher estragou a batedeira, estragou o micro-ondas. Não, joga fora, compra novo. Ai, pastor, estou sem condição. Meu irmão, haja por fé. O que eu quero te dizer? Enquanto você vai colecionando velharia, coisas velhas, o novo não vai chegar. Para o novo chegar, o velho precisa sair. Às vezes a nossa crença está tão limitada, a nossa visão de escassez está tão limitada que nós não conseguimos perceber que Deus tem uma imensidão de vitória, uma imensidão de grandeza para nós aí na frente. Então nós precisamos dar um passo de fé mediante aquilo que Deus tem para nós. Seja generoso. Quem quer prosperar aí, diga amém. Quem quer prosperar, diga amém. Seja generoso. Seja generoso. A Bíblia fala: é melhor dar do que receber. A Bíblia fala: melhor dar do que receber. O pastor de Maputo me mandou mensagem, falou: pastor, nós precisamos abrir um poço aqui. Falei: macho velho, um poço, eu preciso instalar um climatizador. E ele falou assim: mas nós precisamos ajudorar aí, nós precisamos ter água aqui para essa galera. Amém, varão. Aí mandamos a nossa oferta, a oferta de janeiro também vai essa semana, mandamos a nossa oferta, e na hora que nós começamos a oração da semana, a oferta de instalar o climatizador é completada. Se você só pensar naquilo que está na sua mão, certamente você vai se frustrar. Mas se você começar a olhar: ei, Deus é dono do ouro e da prata, Deus criou os céus e a terra, Deus digo, haja que houve, Deus faz, Deus acontece, você começa a gerar no seu coração algo sobrenatural. E Deus mandou você viver pela fé. O justo viverá pela fé. Mas só que
Esse evangelho líquido e híbrido está querendo que nós vivamos uma vida, a gente está buscando aquela palavra, como é que chama? Estabilidade. A vida do cristão não tem estabilidade. A vida do cristão tem Jesus. Jesus é a fonte de tudo. Ele está no barco. O que faz o barco afundar não é o tanto de água que está em volta, é o tanto de água que você deixa entrar. Jesus está no barco. Então creia tão somente que Ele tem mais para fazer. Então o primeiro passo para que nós tenhamos um ano vitorioso é arrepender dos teus pecados. Porque existe pecado e existe iniquidade. E Deus despreza aquele que é iníquo. O cara pede perdão no domingo, aí segunda-feira já pensa no como que ele vai fazer para pecar. Ele está premeditando o pecado, isso é iniquidade. E Deus, Ele quer dilacerar essa faceta da vida. E para que tenhamos um 2025 abençoador, é arrepender dos pecados. Segundo, ser capacitado pelo batismo. O primeiro batismo que a Bíblia vai dizer, está lá em Romanos, está lá em Hebreus capítulo 6, que vai falar sobre a doutrina dos batismos. Está no plural lá, no Hebreus capítulo 6, versículo 1. Aí a palavra de Deus vai falar que o primeiro batismo está em Gálatas capítulo 3, versículo 27, que é o batismo em Cristo. Uma vez que nós fomos batizados em Cristo. E qual que é o batismo? Qual que é a definição da palavra batismo? Batismo é mergulhar, submergir, trazer para dentro de si. O que Jesus ele quer dizer? Uma vez que você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, Ele traz você, Ele pega você e traz dentro de si e submerge você na imensidão dele, porque Ele é o rio da vida. Então logo, o primeiro batismo você já confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Aí depois vem João, que diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento. O batismo com água nosso é uma ordenança de Cristo para arrependimento de pecados. O batismo com água. Aí Pedro fala assim, Mateus capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo vai dizer o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, pelo qual eu não tenho dignidade para carregar as sandálias, que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo, no texto de João, capítulo 2, se não me falha a memória, fala que quando Jesus é batizado pelo apóstolo, pelo profeta João, o profeta do Novo Testamento João, quando ele é colocado dentro da água, que ele submerge, o apóstolo João fala que ele viu uma figura como forma corpórea de pomba que pousou sobre Jesus e capacitou Jesus a fazer tudo aquilo que ele fizera. Então Jesus foi batizado com o Espírito e com fogo. Então logo, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação espiritual para esses dons que nós lemos em Romanos capítulo 1, e nós lemos em 1ª carta aos Coríntios capítulo 12. Então, é uma capacitação. Uma vez que você aceitou Jesus como suficiente Salvador, o Espírito Santo está em você. E agora vem uma ordem de poder para capacitar você a fazer esses feitos. Logo, depois vem o batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? É o batismo com pureza. O fogo tem duas definições na Bíblia. Primeiro, o fogo vem para condenar. Segundo, o fogo vem para purificar. O fogo vem para condenar todos aqueles que andam e tudo aquilo que está fora do princípio estabelecido pelo Senhor. Logo, depois o fogo vem para purificar. Quanto mais nós somos achegados ao fogo, mais puro nós ficamos. Então é necessário que purifiquemos o nosso interior através de um batismo com fogo. O batismo com fogo, meu irmão, não é rodar, você me perdoa a expressão, não é o helicóptero desgovernado, não é o telefone sem fio, não é nada disso. Isso são expressões corporais humanistas que não tem nada a ver com o batismo com fogo. O batismo com fogo é aquele cara que fumava, que bebia, e ele tem uma experiência com Deus e agora ele não consegue mais viver isso. É aquilo que o apóstolo Paulo recebeu no Atos capítulo 9, que o Senhor derramou sobre ele através de Barnabé. Quando o Barnabé impõe as mãos sobre ele, ele fica cego e ele começa ali a falar línguas de fogo e ele é empoderado pelo Senhor para cumprir uma grande e extrema obra.
Isso é batismo com fogo. O batismo com fogo não é um pula-pula, não é um corre-corre, não é uma metralhadora, não é isso. Não é. Eu reluto com isso, meu irmão. E talvez você já foi batizado com fogo, mas você ainda não sentiu um tremor, você não arrepiou. E o que tem? E o que tem? Mas existem pessoas que são mais sensíveis, que ela cai, ela soa, ela se arrupia toda, e está tudo certo. Mas o que eu quero gerar em você, se você foi batizado com fogo, a pureza de Deus em você. Se você ainda não foi batizado com fogo, você tem dificuldades com áreas da sua vida que você só irá vencer quando você for batizado com fogo. As pessoas me perguntam, Tiago, como que foi a sua dificuldade? Você teve dificuldade para parar de beber e de fumar? Eu não. Eu somente parei. O Senhor me visitou e eu parei. Eu não tive essa dificuldade. Mas teve pessoas que foi progressivo. O meu foi instantâneo, mas existem pessoas que foi progressivo. Então, o que eu quero dizer do batismo com fogo, o batismo de capacitação, o batismo em Cristo, você já fez. O batismo nas águas, se você quiser fazer, é só pegar, chamar eu no WhatsApp, que nós vamos marcar o dia do seu batismo. O batismo com o Espírito Santo é capacitação. Mas como que é essa capacitação? Entenda bem. Quem tem um celular aí? Todo mundo hoje tem um celular. Quem não tem um celular hoje ou é criança ou está muito atrasado. O celular. Todo mundo tem um celular. Mas só que existem aplicativos do celular que nós não temos capacidade de saber o que é. Tem uns nomes aqui. Quer ver? Tem um aplicativo, vou te mostrar aqui, só para te sintetizar o que eu estou dizendo. Só para sintetizar. Tem aqui um aplicativo no meu celular, eu já paguei um bocado. Tem aqui Google TV, não sei o que é. Tem aqui, ó, um de corrida, um AR. Tem um aqui escrito internet, tem um Smart Things. Tem aplicativos aqui que eu nem sei o que é. Mas eu já tenho o celular. Entenda bem o que eu quero dizer. Você já tem o Espírito Santo. Mas agora você precisa ser capacitado para fluir nesses dons que já estão dentro de você. Da mesma forma que a pessoa precisa ser capacitada para usar esses aplicativos, você precisa ser capacitado para fluir nestes dons espirituais. É tão somente isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, eu já tenho o dom de curar dentro de mim. Eu já tenho o dom da fé dentro de mim. Agora eu preciso exercitá-lo, porque a fé sem obras é o quê? Então eu preciso exercitar. Tem alguém enfermo aí, vem cá que nós vamos orar que vai ser curado. Que isso, pastor? É assim que funciona. É assim que funciona. A palavra funciona assim. Está enfermo, coloque as mãos que a pessoa será curada. Mas se não acontecer, meu irmão, eu não tenho responsabilidade com o que vai acontecer. Eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me manda fazer. Se Deus mandou fazer, eu preciso fazer. O resultado é a pessoa e Deus. O que eu quero gerar no seu coração? O segundo passo é ser batizado. Primeiro batismo, batismo em Cristo. Segundo batismo, batismo de arrependimento, que é o batismo nas águas. Terceiro batismo, batismo de capacitação no Espírito Santo. Quarto batismo, batismo com fogo. E o quinto, e o próximo aqui agora que eu quero falar, fluências dos dons espirituais, para que tenhamos um ano diferenciado. E eu quero trabalhar um pouquinho nos dons espirituais, porque eu não vejo muito pregações a respeito dos dons espirituais. E eu quero pregar sobre ele hoje. Eu tenho 20 minutos para pregar. Se não dá, semana que vem eu vou pregar sobre adoração. Mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos, em 1 carta aos Coríntios aí. Capítulo 12. Nós vamos falar agora dos dons espirituais. A diversidade dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não queres, irmãos, que tenhais desconhecimentos. O apóstolo Paulo ele vai dizer, eu não quero que você tenha desconhecimento. Eu não quero que você fique perdido, desatento. E os dons espirituais são esses aqui, ó. Eles são categorizados, né? Os dons de curar, dom da fé,
Vamos lá. Vamos lá. O propósito dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, quero, irmãos, que não sejais ignorantes. A fonte dos dons é o Espírito Santo. O propósito dos dons é para um proveito comum. Logo, vamos lá. Os dons espirituais, eles são categorizados da seguinte forma: dons de inspiração. Deixa eu só buscar ele aqui, que está no meu celular aqui. Vamos lá. Interdependência, diversidade de dons, soberania do Espírito, fé. Vamos lá. Vamos começar sobre o dom da fé. Sobe aí um pouquinho para mim, por favor. 12, versículo 1, 2. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Próximo. Portanto, vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, da mesma forma que ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. É o Espírito que revela a justiça, o juízo e o pecado. Próximo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Vamos lá. 5. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com finalidade de que todos sejam beneficiados. Não é só você, é todos. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Vamos lá, a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é a capacidade de aplicar a sabedoria divina em situações práticas e complexas. O que é a palavra de sabedoria? Sabe quando você está numa conversa que a pessoa vai falando, ou tem uma situação e você tem uma sacada de mestre e você traz uma palavra concernente àquela necessidade? Você sabe essa palavra? Essa palavra é uma palavra de sabedoria que é guiada pelo Espírito de Deus. É quando tem um problema que você não vê solução para ele, ou você não vê que ele possa ser sanado, e o próprio Deus te dá uma sacada, o próprio Deus te dá uma palavra, e essa palavra, ela produz fruto dentro daquela pessoa. Palavra de sabedoria. Aí o outro é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Revelação sobrenatural de fatos ou verdades que não poderiam ser conhecidos naturalmente. Você sabe aquele momento que ninguém sabe o que você está vivendo, ninguém sabe o que você está passando, mas Deus usa uma pessoa para trazer uma palavra em cima daquilo que você está vivendo? Quem contou a minha história para o pastor? Quem que me contou a minha história para essa pessoa? Essa pessoa está falando tudo aquilo que eu tenho vivido. Isso é palavra de conhecimento. Deus, ele traz uma palavra para a sua vida com conhecimento. E existe uma diferença de sabedoria e conhecimento. Sabedoria é saber que o tomate é um fruto. Conhecimento é não colocar o tomate na salada de frutas. Essa é a diferença. Então, conhecimento, a palavra de conhecimento, ela vem de Deus para que você possa ali solucionar um problema com um conhecimento que não é seu, é algo que você tem convicção, que você tem certeza que foi Deus que guiou você aquela palavra. Logo o outro vem palavra de conhecimento. Esses são dons de revelações, dons intelectuais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Eu estou falando de coisa aqui que já aconteceu com você. Alguém falar alguma coisa que você não contou e Deus revelar? Discernimento do Espírito. Quem aqui
já chegou em algum lugar, ou alguém chegou perto dela, ou você assistiu alguma coisa que mudou o ambiente, se arrepia todo, dá um medo, dá alguma coisa, você fica meio travado. Isso é discernimento de espírito. Mas só que qual que é a sacada no discernimento de espírito? Quando você entra no ambiente, aí você arrepia todo, você fica todo sistematizado, você vai, esse treino está legal, aí você fica com medo. Qual que é a diferença ali? Você tem que identificar a habilidade de distinguir espírito divino, o que é de Deus, o que é humano e o que é maligno. O que é divino, o que é humano e o que é maligno. Tem lugar que você senta assim, você sente uma paz, não é verdade? Nossa, Deus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar. Tem lugar que você vai que parece que as portas se fecham, parece que tem uma opressão naquele lugar, parece que tem um demônio mesmo maligno naquele lugar, você não consegue ficar. Então isso é discernimento de espírito, você já teve várias vezes, mas às vezes você não consegue identificar e entender o que é. O que nós precisamos é utilizar desse conhecimento para repreender. O momento que você vê o discernimento de espírito, que é um espírito maligno, você tem que expulsar. Mas se você vê que é um espírito de Deus, você tem que glorificar. Mas se é um espírito humano, natural, está dentro do seu padrão. O que eu quero gerar no seu coração é que nós, como igreja de Cristo, nós não podemos ser ignorantes ao que acontece à nossa volta, ao que acontece dentro da nossa caminhada. Nós precisamos identificar o espírito que está, nós precisamos ter a palavra de conhecimento e nós precisamos ter a palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? A capacidade de aplicar a sabedoria divina a situações práticas. Você acha que quem que inventou a luz? A sabedoria divina. Sabedoria de Deus. Nós temos uma mente de Cristo. Nós somos criativos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou criativos. Ele criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. Então Deus, ele é criativo. Então ele nos deu sabedoria para ter criatividade. Quantas pessoas aí estão ficando ricas criando aplicativo? Quantas pessoas aí estão ajudando pessoas criando ferramentas, que nem esse pessoal que está lá na África, criando ferramentas para furar poços, para fazer... Sabedoria divina. É Deus que dá sabedoria e conhecimento. É revelação sobrenatural de fatos ou verdades que não poderiam ser conhecidos naturalmente. Logo, essa é a primeira categoria intelectual de revelação. A segunda categoria, dons de poder. Aí vamos lá, passa o versículo, fé, dom da fé. É uma confiança sobrenatural em Deus para realizar o impossível. Quantos de nós estamos acostumando com o nosso cristianismo e estamos parando de exercer fé? Quanto tempo você não dá uma palavra de fé? Quanto tempo que você não dá uma palavra de fé? Oh Deus, eu creio que vai acontecer. Eu dou uma palavra de fé que vai acontecer. Oh Deus, eu tenho certeza que o Senhor está nisso. Quanto tempo você não utiliza da sua fé? Você sai do patamar de uma fé intelectual e traz a sua fé para um plano natural. Quanto tempo? Meu irmão, o que é fé? Fé é uma ação às impossibilidades. Fé é uma atribuição que Deus, é um poder que Deus coloca dentro de você e que você tem convicção que você não pode fazer. Só Deus que pode fazer. Fé é você entender o que Pedro fez. Pedro andou sobre as águas. Fé é você entender o que Noé fez. Noé construiu uma arca onde nunca havia chovido.
Fé é você olhar para Moisés e olhar como esse homem dividiu o mar para o povo passar. Mas isso aí, o Discovery Channel fala que no momento do dia a água baixa e faz-se um caminho dentro do mar que as pessoas podem andar com águas até 30 centímetros do pé. Mas como é que o exército egípcio morreu em 30 e 40 centímetros, com cavalos e carros e carruagens? Explica isso. Fé é uma ação às impossibilidades. Então o dom da fé é poder de Deus, eu preciso utilizar deles. Então, meu irmão, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como que está a sua casa, mas eu quero te dizer, se você começar a andar por fé, toda a sua história será mudada. Você tem exemplos tangíveis na Bíblia de exemplos de fé. Por que haveria de ser diferente na sua vida? O outro dom de poder, dom de curar. Certa feita, eu estava na igreja. Laura, ela tinha algumas enfermidades, Laura internava muito. Laura era uma menina de 1 ano que parecia uma criança de 6 meses. E Laura internava muito. E um dia entrou uma mulher na igreja por volta de 70 anos de idade, cabelo grisalho, a mãe da Marlene. Ela entrou na igreja no culto de quarta-feira, era o culto da família que nós fazíamos, e ela ouviu o culto todo. Chegou no final do culto, ela olhou para mim e falou assim: pastor, preciso falar com o senhor. Aí eu falei com ela assim: sim, senhora. Ela: eu não estou ouvindo no meu ouvido aqui. O senhor fala e eu não ouço. Eu falei assim: se eu orar pela senhora, a senhora crê que Deus possa te curar? Ela: eu creio. Então, meu irmão, eu não entonava, não! Ó Deus, em nome de Jesus. Essa senhora, ela crê que o Senhor pode curar os tímpanos dela. Então, ó Pai, toca agora de dentro para fora. Em nome de Jesus, eu declaro a cura do Senhor. A tua palavra fala, lá no livro de Tiago, que se tiver alguém enfermo, traga para os presbíteros e eles orariam e essa pessoa seria curada. Eu estou tomando posse da tua palavra para cuidar da filha que é do Senhor. Eu declaro a cura do Senhor sobre a vida dela em nome de Jesus. Essa senhora foi embora e eu fui para minha casa. Na outra quarta-feira essa senhora vem: pastor, eu quero dar um testemunho. Estou ouvindo bem melhor. A minha audição, ela foi restaurada. Eu falei: glória a Deus, meu irmão, a sua fé te curou. Acabou. Não tem a ver com a minha entonação de voz, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. Então nós precisamos declarar a cura do Senhor na nossa casa, na nossa família. Eu lembro como se fosse hoje, nós saímos quase todos os dias, nós tínhamos que escolher, ou nós íamos para o culto na quarta-feira, ia para o Padre Anchieta, do Padre Anchieta vinha para o culto, ou saía do Padre Anchieta, saía do culto e ia direto para o Padre Anchieta, que a Laura precisava tomar alguma injeção, alguma bombinha, alguma coisa. E Fabielle orando, e a gente orando dentro de casa. Um dia, Deus a curou. Tá aí, igual um coco. Todo mundo lá em casa pegou Covid, só ela que não. Todo mundo gripa e tal, ela não. Deus a curou de dentro para fora. Então é declarar a fé até que aconteça. John Piper vai dizer o seguinte: e aquilo que você estiver orando, se você estiver orando para glorificar o nome de Deus, ore até que aconteça. Então, na verdade, nós precisamos declarar a cura de Deus, porque isso é poder de Deus para servir o povo de Deus. Operação de milagres. O que é operação de milagres? É a realização de atos sobrenaturais que transcende as leis naturais. O que é operação de milagres? É uma pessoa com cuspe câncer. Teve um dia que eu estava num culto, aí o cara, esse homem, isso tem mais de 15 anos, esse homem começou a orar, e ele estava muito enfermo, os médicos tinham dado ele por volta de 6 meses de vida, e nós estávamos todo mundo orando naquele culto, aquele homem vomita um câncer dentro do culto. Esse homem está vivo até hoje. Isso faz mais de 15 anos.
Então, isso é milagres e maravilhas. Na verdade, nós não podemos acostumar com uma vida medíocre, com uma vida sem fé, com uma vida sem ação de milagres. Eu preciso declarar a fé, eu preciso declarar a cura, eu preciso declarar os milagres e as maravilhas do Senhor na minha casa. Eu não posso deixar com que isso passe despercebido. O que o apóstolo Paulo diz? Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais que foram disponibilizados a vocês. Foram disponibilizados a vocês, e eu quero ser taxativo. 70% dos cristãos não conhecem a carta de Coríntios. Eles não conhecem os benefícios que Deus tem para eles. Se conhece, não toma posse. Se não toma posse, negligencia. Então não conhece. Então o que nós precisamos gerar no nosso coração? Nós precisamos começar a declarar os milagres de Deus na nossa casa. E esses dons de poder. Agora, dons de inspiração, que é profecia. Mensagem inspirada por Deus para edificação, exortação e consolação. Mensagem inspirada por Deus para edificação, consolação e exortação. Talvez o que você aprendeu nos últimos 20 anos de evangelho é o profeta do caos. Ei, você vai morrer. Ei, você vai isso. Só profecia maligna. Consolação, exortação, consolação, exortação e edificação. A profecia, ela precisa edificar. A profecia, ela precisa consolar. E, por último, exortar. O profeta do caos. Todo dia sai um profeta. Fulano vai morrer. Eu vi 10 pastores morrendo. Eu vi a igreja caindo. Eu vi isso, aquilo. Só profeta do caos. E a palavra de Deus fala para exortar com amor. Se você bate no seu filho, você corrige o seu filho com maldade, você não está cumprindo a palavra. A Bíblia manda corrigir com amor. Exortação é correção com amor. É como você chega assim: ei filho, lá em casa a gente conversa. Ele já fica feliz, não, vai ser uma conversa tão gostosa. Então o que eu quero gerar no seu coração? A exortação, ela precisa ser com amor. O Senhor não está aqui para nos punir, não. O Senhor quer nos libertar. A punitiva vai vir naquele grande dia. Naquele grande dia onde tiver 2 dormindo, um vai subir, um vai ficar. Que tiver 2 no campo, um vai subir, um vai ficar. Avião caindo, ônibus desgovernado, cadê? Aí você pode esperar a punitiva. Aí virão 3 anos e meio de muita paz e bonança. Uau! Mas virá 3 anos e meio também de martírio total. E muitos falam: será que depois da vinda de Cristo vai ter oportunidade? Não, Jesus vai vir 2 vezes. Já veio uma. Falta mais uma. Ah, mas será que não vai ter uma oportunidade? Meu irmão, segundo aquilo que eu acredito, a bola da vez é agora. Então se apegue com amor. Se apegue com amor. Se nós, hoje, o cara chegou uma vez e falou comigo, o inferno é aqui. O inferno aqui é uma pinóia, rapaz. A gente anda de carro, a gente come pizza, a gente vai, a gente volta. Que inferno é aqui? A gente namora, a gente casa. Aí, ó, já pensou outra coisa. A gente casa, tem uma vida boa aqui. Porque tem gente que casa, a vida dele vira um inferno, né? Sabe por que ele casa e a vida dele vira um inferno? É porque não cumpre o princípio bíblico. E o princípio bíblico é amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a esposa submeteu o marido como Cristo submete a igreja. Se essa conta fechar, não é inferno não, é bênção de Deus. Então, o que eu quero gerar no nosso coração? Profecia, dons de inspiração, profetizar. Quanto tempo você não profetiza na sua casa? A minha casa será salva, a minha casa será próspera, eu profetizo sobre a minha casa. Quanto tempo você não faz atos proféticos? O que é um ato profético? Um ato profético foi aquilo que Isaac fez. Aliás, Jacó fez com Isaac, ele ofereceu.
Ele ofereceu o melhor que ele tinha. Aquilo é um ato profético. Deus jamais iria matar Isaac, mas Deus queria o coração. Deus queria o coração. Então, logo, nós precisamos profetizar dentro da nossa casa. Como que você ora para os seus filhos? É para o seu filho ser próspero? Amém. Mas não seria melhor que você orar que seu filho seja cheio do Espírito Santo? Não existe um homem na Bíblia cheio do Espírito Santo que foi mal sucedido. Eu não conheço um. Porque o sucesso de Deus não é o sucesso do mundo. O sucesso do mundo é ser famoso, é ter dinheiro, é ter carrão, mas esses caras não estão tão felizes assim não. Por que eles estão bebendo e usando tanta droga? Por que eles não conseguem ficar com um casamento só? Por que eles estão suicidando? Pense bem. O mundo está sendo cegado pela concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Desejo excessivo sexual ou, a outra vertente, desejo excessivo de querer obter aquilo que Deus não tem para você. Quando eu quero aquilo que Deus não quer para mim, eu estou sendo concupiscente. Você entendeu? Para fechar, variedade de línguas. Variedade de línguas. Há uma briga, há uma confusão teológica a respeito dos dons espirituais. Se existe língua estranha, se não existe. Eu sei que a palavra de Deus fala em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, o seguinte. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, se fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não houvesse amor, de nada serviria. Provavelmente o idioma, o dialeto do anjo é diferente da gente. E quando a Bíblia ela fala como línguas repartidas como de fogo, provavelmente não isenta a possibilidade de língua estranha. Mas existe um fenômeno que aconteceu em Atos capítulo 2, que estavam todos em oração, na comunhão e no partir do pão, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e eles logo foram impelidos, visitados pelo Espírito Santo. Uma vez que eles foram visitados pelo Espírito Santo, havia muitas pessoas de muitos países, de muitas vizinhanças. Tinha persas, medos, tinham judeus, tinha todo tipo de pessoa. E eles começaram a ouvir a palavra de Deus na sua língua mãe, na sua língua materna. E isso é um fenômeno que chama glossolalia. O que é a glossolalia? É a xenoglóssia, que é uma interpretação da língua idiomática. Mas teve um fenômeno chamado glossolalia, que é um balbuciar de uma língua que ninguém conseguia compreender. Então, tanto que a Bíblia ela fala línguas estranhas e interpretação das mesmas. Se a Bíblia falou, para mim é o suficiente. A minha teologia, ela não é pautada em calvinismo, nem é pautada em arminianismo. A minha teologia ela é pautada na Bíblia. Então, Calvino e Armínio veio depois da Bíblia. Tudo certo. Fizeram trabalhos maravilhosos. Mas eu ainda fico com a Bíblia. Então, tem muitos teólogos falando que não existe línguas estranhas. Tem muitos teólogos falando que isso aí é uma conversa. Tá bom. Se para ele não é suficiente, para mim é suficiente. O que você precisa é decidir crer naquilo que Deus colocou no seu coração. Naquele grande dia, nós veremos o que é mito e o que é verdade. Mas só que isso também não desconstrói a salvação de Cristo no seu coração. O que eu quero gerar no seu coração é que esses dons espirituais e a fluência do dom espiritual é para você. Se você não tem se utilizado, se munido da mesma, você tem perdido uma oportunidade de ter uma vida diferente daquela que você tem tido hoje. O que eu quero gerar no seu coração de modo pontual? Que o dom espiritual, ele é para você. E basta você exercitar. Então você precisa profetizar. Você precisa perceber. Você precisa sentir. E só tem uma forma de acontecer: sendo cheio do Espírito Santo.
E como que é ser cheio do Espírito Santo? Santificando a sua vida. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais, aquele que não perdoa precisa perdoar, aquele que vive uma vida fora do padrão instituído pela Bíblia, ele precisa voltar a esse padrão. É tão somente isso. Eu não quero aqui firular. Nós falamos aqui hoje sobre a fluência dos dons espirituais. A próxima vez que eu vier a pregar, eu vou falar sobre o fruto do Espírito e a disciplina do serviço do Senhor, que é a oração, leitura da palavra, jejum e adoração. Só para dar uma parafraseada nisso. Existem pessoas que estão lendo a Bíblia para descobrir algo novo. Eu preciso ler a Bíblia para Deus tratar o velho no meu coração. Eu não leio a Bíblia para descobrir algo novo. Eu leio a Bíblia para Deus tratar o meu coração. Como eu estou vivendo com Deus. Como eu preciso melhorar em Deus. Como eu preciso me lançar em Deus. Como eu preciso me prostrar em Deus. Amém?